Bom dia, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Meus queridos seguidores, que alegria imensa poder estar com vocês, como todos os dias, na presença do Senhor e realizando todos juntos mais um cantinho do coração e o café com Deus Pai, não é? É uma alegria imensa poder contar com vocês, saber que vocês estão aqui comigo, né? Todos os dias. Obrigada por você fazer parte do maior canal do YouTube em termos de devocional, é o Café com Deus Pai. Isto mesmo que você está ouvindo, né? E agora nós estamos iniciando com o nosso cantinho do coração. Obrigada pela sua companhia entre nós hoje no dia 6 de agosto de 2026. Lembrando a todos vocês que só está faltando 5 dias para o dia 11 de agosto, que é o dia do meu aniversário, né? Iremos festejar todos juntos, como eu venho falando desde o dia 1º, né? Dia 11 será um dia de grandes celebrações entre todos nós, porque é o dia que o Senhor me trouxe à vida neste lugar chamado Terra, não é? E aí nós estamos muito felizes, porque o Senhor é bom e todos os dias eu agradeço por deitar, dormir, acordar e viver mais um dia na sua presença, né? E mais feliz ainda porque hoje eu tenho vocês na minha companhia, no meu dia a dia, né? Somando comigo no reino, né? Isso é muito bom. Então hoje nós estamos começando aqui dia 6 de agosto, hoje é um dia muito maravilhoso, né? Em plena quinta-feira, né? Nós estamos aqui dando continuidade, né, ao que sempre gostamos de fazer todos os dias, né? Cantinho do coração e o café com Deus Pai. E o tema do café, o tema do cantinho do coração, inicialmente, é maturidade versus plenitude. Por quê? Quando você busca a maturidade, automaticamente você atingirá a plenitude. Porque quem é maduro, ele não se envolve com coisas de criança, no sentido de posicionamentos, né? Muito doído, muito magoado, né? Por tudo chora, por tudo se sente ofendido, e aí já cria ódio, já cria raiva do próximo por balela, por besteiras que só destrói, né? E eu sempre digo que aquilo que não constrói, ele destrói. Então você tem que pular fora. Então você possa ter maturidade, crescer, ser mais adulto, porque isso é um processo de lapidação, e o processo de lapidação é doloroso. O processo de lapidação, nem todo mundo fica feliz e satisfeito quando você está sendo lapidado. Lapidado dói, uma pedra bruta, para ela ser lapidada, ela passa por vários processos. Você já viu o processo do ouro, como é que ele passa? Ele passa pelo fogo. Não é porque quem é ouro, quem nasceu para ser ouro, é provado. Não é? E nós somos filhos do dono do ouro e da prata, né? Então a palavra diz que nós somos provados no fogo e seremos aprovados pelo Senhor, porque Ele que nos coloca, Ele que nos tira. Então, se você hoje está crendo que a maturidade já chegou na sua vida, então creia que a plenitude vai te envolver. Mas, se você ainda não teve essa dimensão da maturidade, se você ainda não teve o entendimento de que você precisa ser maduro para atingir e galgar o patamar chamado plenitude, então procure observar o seu dia a dia, procure observar como que você vive, procure observar de uma forma linda e maravilhosa de como que está sendo seu dia a dia, de como que você está tratando o seu próximo, de como que você está convivendo com as pessoas que convivem contigo diariamente, dentro da tua casa, no teu dia a dia, não é? Então, você vai começando a descobrir que a maturidade vai chegar. Por quê? Quando você se estressa, ou quando você tem raiva, ou quando você esqueceu algo, ou alguém fez algo para você e que não foi legal, não é? Você tem todo o direito de se irar, você tem todo o direito de se estressar. Porém, dentro desse seu estresse, você não pode causar um tumulto a ponto de prejudicar várias pessoas.
Porque quem te fez raiva foi uma pessoa, mas quem não tem maturidade sai espalhando erva daninha para multidões. E aquela pessoa que você imaginou que jamais iria te causar um prejuízo, uma decepção, te causou, o que você vai fazer? Você vai simplesmente silenciar para que aquela pessoa sinta o que fez. E quando a gente silencia, gente, Deus fala. Quando a gente fica calada, Deus fala. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, mas ninguém queira provar do meu silêncio, porque o meu silêncio dói. Não é? Imagine Deus silenciando ao meu e ao teu respeito. Eu procuro silenciar quando eu não posso resolver. Eu procuro silenciar quando eu estou errada. Eu procuro silenciar quando eu não tenho palavras. Eu procuro silenciar quando uma pessoa que tem idade de ser minha mãe, meu pai, meu avô, me estressa ou faz algo que me desagrada. Eu procuro silenciar. Por quê? Há momentos que as palavras não resolvem, mas um gesto de Jesus demonstra amor por nós. Eu cantei muito esse louvor quando era criança. Então, isso vale até hoje para nós. Então, que você possa agir com maturidade. Haja com maturidade. Porque o eterno Deus te fez plena. Seja plena, né? Nada de baixaria. Haja com maturidade. Haja com sabedoria. E o Espírito de Deus, ele vai endossar essa situação. E aí você vai ver que o Senhor é bom e que ele te ama e que ele tá te abençoando dia após dia para você ser essa pessoa madura na presença do Senhor e de todos, tá bom? Eu espero ter sido útil no cantinho do coração, que você guarde essa experiência para você e aí você vai entender que é bem melhor ter maturidade, né? Quando você vê uma pessoa muito nervosa, se espojando muito no sentido de fala, estressado porque aconteceu algo, né? E tal, e entristeceu e amargurou, e a pessoa tá lá naquele patamar de estresse, fica só olhando de longe. Quando a pessoa se acalmar, aí você fala, quer conversar? Vamos conversar. E aí quando você começa a conversar, você começa a falar, você começa a se expressar, aí a pessoa vai entendendo, né? Vai entendendo, realmente não posso ir por esse caminho, tenho que ir por esse caminho aqui. Então começa a usar a maturidade, né? A experiência, né? Dos dias que você já viveu, das coisas que você já passou. E aí você começa a passar experiência para outras pessoas que estão na tua caminhada, né? Porque, irmãos, se a gente for medir ferro a ferro com quem está estressado, misericórdia, irmão. Dá tudo errado. Mas quando você começa a mostrar para essa pessoa, você começa a entender, você começa a dizer, olha, não é por aí não, é por aqui o caminho. Se você for por aí, vai dar errado, não tem como dar certo. E aí você começa a dizer, vem cá, vamos conversar. E aí você senta a pessoa, começa a conversar, começa a mostrar por A mais B que o que ela tentou fazer ou o que vai fazer não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque aquela pessoa está estressada. Observe bem, alguém que está em profundo estresse. Essa pessoa vai conseguir entender o que você está querendo repassar para ela? Não vai. As ondas do mar, elas só mostram para a gente a beleza do mar quando elas estão serenas. Quando elas estão violentas, ela emite sons. Quando elas estão serenas, ela transmite para nós paz. Lembra dos discípulos? Quando eles estavam em alto mar, que o mar se agitou e eles achavam que iam perecer? Eles gritaram por socorro, Jesus chegou. Então, quando você está no seu nível de alto estresse, de problema, que você não sabe como resolver, você grita, pede socorro e passa a ouvir. Agora, dá ouvidos a quem vai parar para te ouvir, tá certo? Então Deus te abençoe, que você possa ter maturidade em todas as áreas da tua vida, para que você possa atingir a plenitude, tá bom? Deus te abençoe, estamos fechando o nosso cantinho do coração e estamos indo para mais um Café com Deus Pai, hoje dia 6 de agosto de 2026, em plena quinta-feira, nós estamos realizando mais um Café com Deus Pai. E o tema hoje é lapidados. E o subtema é: se olharmos as coisas
da forma espiritual como Deus deseja, ele esclarecerá coisas grandes e ocultas para nós, não é? E baseado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, o versículo diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, a palavra está bem clara, não é, para nós, que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. E aí fala o seguinte, olha, por muito tempo acreditava-se de que uma pessoa se tornava mais madura conforme a idade avançada, mas isso não é realidade. Eu encontro muitas pessoas idosas que ainda não cresceram, têm atitude de criança. Aí você pode falar, ai, mas quando chega uma determinada idade, a idade vai regredindo. Mas, queridos, um idoso com 60 anos, ele ainda não está regredindo, não. E tem idoso, amados irmãos, que só Jesus na causa, viu? Mas eu espero que você seja esse idoso aí que está me ouvindo, essa idosa, que você seja uma pessoa madura, né? Uma pessoa que esteja buscando a plenitude para viver, não é? Eu não discuto com idoso, eu não bato de frente, não gosto. Eu prefiro usar o respeito e a consideração a qual eu fui ensinada, né? Que até para falar mais alto, eu não falo. Eu sempre, quando vou falar com idoso, eu reduzo o volume de fala, porque eu tenho muita força na fala no sentido de expressão, então eu procuro falar mais baixo, porque o idoso às vezes acha que você está querendo dominá-lo, e não é. É porque é a expressão de fala, né? Então isso não é tão verdade como está aqui escrito, né? Não significa que é maturidade. Contudo, apesar de o passar dos anos trazer experiência, está cada vez mais evidente que a maturidade não diz respeito a esse número de idade, né? Além disso, o ser humano tem de se desenvolver nas áreas físicas, psicológicas, intelectual, relacional e espiritual, né? A física é você cuidar do seu corpo. A psicológica é você ter uma saúde mental. O intelectual é você procurar ter conhecimento. Relacionar é você se relacionar com todos. E o espiritual é viver uma vida na presença do Senhor. Meu amigo Luciano Subirá, no livro Maturidade, afirma que o amadurecimento é uma conquista muitas vezes árdua. Ninguém pode nos transferir maturidade. Temos de desenvolvê-la em um processo que pode ser doloroso, mas que vale a pena, pois com a maturidade alcançamos a plenitude. É o que eu acabei de falar, né? A maturidade nos leva à plenitude, a sermos plena, né? Aleluia por isso, louvado seja Deus. Amadurecer espiritualmente depende do compromisso e da decisão de obedecer à soberana vontade de Deus Pai. Embora esse processo envolva provações e tribulações, aprendemos a perseverar pela fé, pela total dependência do Senhor. Por sua graça e misericórdia, Deus nunca nos deixa desamparados. Por seu Espírito, Ele nos capacita e molda, da mesma forma que um lapidário trabalha para aperfeiçoar uma pedra bruta, até que este se torne uma joia preciosa e brilhante. Ou seja, há todo um trabalhar de Deus para abençoar as pessoas que querem viver uma mudança da parte de Deus, né? Para você ter uma mudança extraordinária da parte do Eterno na sua vida, em relação a conhecimento, em relação a maturidade, não é da noite para o dia não, gente. Existe todo um tratado, né? Então tem pessoas que se estressam quando falam, mas eu não consigo desenvolver tal coisa. Calma, você consegue sim. A questão é, se você está confiando em Deus, se você está buscando em Deus algo que traz uma resposta abençoada para a sua vida, você precisa ter calma. Tudo na vida requer calma, né? Tudo na vida requer equilíbrio. Para se adquirir maturidade e chegar à plenitude, não é no estalar de dedo. Veja um profissional. O profissional, ele estuda para ter uma profissão.
E aí, com o passar do tempo que ele começa a exercer essa profissão, é quando ele vai entender que agora ele consegue dominar a área. Porque você estuda para medicina, porém você não é um médico formado quando sai da faculdade, não, senhor. Você vai ter experiência no seu dia a dia. Você estuda para tirar a habilitação. Mas quando você começa a dirigir seu carro no fluxo do dia a dia, em meio aos loucos que não respeitam o trânsito, é quando você vai ter experiência, que você vai ter que dirigir por você e por todos que estão em sua volta, não é? Então são experiências que o Detran não ensina. O dia a dia é que vai te dizer como que você vai viver. E assim é qualquer outra profissão. Veja só. Portanto, não desista de buscar a maturidade, ainda que exista dor nesse processo de crescimento. E por meio dele que aprofundamos os nossos relacionamentos com Deus e conhecemos seu caráter de maneira mais íntima e pessoal. Devemos desenvolver a maturidade ao ser nutrido pela palavra, fortalecido pela oração e aperfeiçoado pelo Espírito Santo. Escolha ser lapidado e assim você descobrirá o seu verdadeiro valor. Escolha ser lapidado. Ser lapidado pelo Senhor às vezes dói, mas o final é uma joia preciosa que vai se tornar. É uma joia preciosa que vai ser transformada da pedra bruta para uma joia preciosa. Você já pensou nisso? Deus pegar uma pedra bruta e transformar em uma joia preciosa? É doloroso? É. Porém, no final, gente, é uma joia preciosa. E eu quero dizer para você que você é essa joia preciosa. Se você ainda não é, deixe Deus te trabalhar, deixa Deus te moldar. Deixa Deus fazer em ti o que nunca fez em ninguém. E aí você vai entender que Deus precisa de você cada vez mais na presença dele para te abençoar. Você busca a Deus, Deus te abençoa com toda sorte de bênçãos. Por quê? Porque você está buscando a Deus. E o caminho para ser esta joia é deixar ser lapidado. E é o tema de hoje, né? Lapidados. Que o Senhor te abençoe muito, tá? E você que ficou comigo até agora, coloca lá, maturidade versus plenitude. Eu vou saber que você ficou comigo, tá bom? Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos. Que o eterno Deus te dê uma quinta-feira abençoada na presença dele, né? Porque o final de semana tá chegando aí. Mas a quinta-feira está só começando, né? E que Deus te abençoe muito neste dia e que o eterno Deus te cubra de bênçãos e que em todas as áreas da tua vida possa ser ricamente abençoada por Deus Pai. Deus te abençoe muito e, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais um Cantinho do Coração, o Café com Deus Pai. Deus te abençoe! Um cheiro cheiroso com sabor de café com Deus Pai. Deus te abençoe muito!